Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje tenho a presença do grande amigo Guilherme Moreira, economista. Vamos falar um pouquinho sobre a instabilidade econômica do nosso país. Guilherme, muito obrigado de coração de novo você estar presente aqui. Apresente-se ao nosso assinante. Olá a todos, eu sou Guilherme Moreira, sou economista e vim aqui falar um pouquinho do cenário econômico atual. Crescimento econômico, previsão. Esse crescimento econômico que está para vir, que imagina que venha, como é que você enxerga ele e se esse crescimento pode ser com o crescimento do dólar ou caída do dólar? Bom, pergunta fácil. Tem uma certa decepção, né, no ar, ou seja, a gente esperava um crescimento econômico mais vigoroso e de fato não ocorreu, mas principalmente as pessoas, elas estão com a sensação térmica, ou seja, elas não sentem o número mostra um crescimento, mas as pessoas não sentem isso na prática acontecer, principalmente quem está desempregado, que eu acho que é o grande problema nosso atual. Então, essa é a sensação das pessoas, ou seja, fala-se do crescimento, mas até agora não ocorreu. Mas eu vejo boas notícias no ar, ou seja, a gente tem percebido uma série de reformas, principalmente da Previdência, eu acho que essa é a grande reforma, e que está acontecendo e vai acontecer, e isso vai dar um impulso muito grande à economia. Mas essa reforma da Previdência, qual é o que você acredita no impacto que isso vai ter ao empresariado? Porque a gente fala de emprego, né? Mas se o empresariado não acredita, ele não investe. Se ele não investir, ele não vai contratar. Não sei se o meu raciocínio está certo. Certíssimo, está certíssimo. Então, quer dizer, como é que eu, empresário, você que convive com vários deles, das grandes empresas, pequenas e médias, enxerga esse negócio? Porque para ele investir, ele tem que acreditar no negócio. Porque a população, a gente sabe que está meio desanimada. Como é que esse empresário está enxergando esse negócio e como é que você enxerga? Bom, não sei se o meu raciocínio também é o correto. Está correto. O empresário, na maioria das vezes, ele enxerga pedidos de pedidos. É isso que vamos falar um português claro. É isso que anima qualquer empresário, você ter novos pedidos na sua carteira. Isso em qualquer negócio. Agora, qual a relação dessas reformas com os pedidos que entram na empresa? O que acontece, Rica, é que essa nova gestão da coisa pública impacta muito no mercado financeiro, impacta muito principalmente na questão dos juros. E esse é o ponto principal que faz a amarração toda. Nós estamos vivendo um momento que eu, dos meus bons anos vividos já, não me lembro de ter vivido, ou seja, de uma taxa de juros baixíssima com uma inflação baixíssima. Isso, uma hora, faz efeito na economia que aumenta os financiamentos, aumenta a propensão das pessoas... O caso da Caixa, por exemplo, que acabou de sair. Exatamente, ou seja, que maneira melhor que essa para você fazer a roda da economia girar, aumentar? Nós temos um déficit habitacional que é um dos maiores do mundo. Então, uma taxa de juros dessa te dá liberdade para tomar ações que incentivem o consumo. E aí vira pedido na mesa do empresário, que vira investimento e vira novos empregos. A construção civil que gera... Mas não só a construção. Uma taxa de juros baixa, você troca a geladeira que você está adiando há um tempão, a pintura da casa, a reforma, qualquer coisa mais simples. Isso gera a roda da economia, que gera novos negócios encadeados. Então tem um impacto muito grande e isso vai ter que acontecer, vai acontecer em breve. Por isso que a gente que diz, ou seja, mas o que a reforma da Previdência tem impacto nisso? Tem impacto porque você consegue trazer uma taxa de juros mais... Você consegue ter condições macroeconômicas mais favoráveis e te dá a liberdade de fazer ações desse tipo. O contra-exemplo disso é a Argentina. Eu que estive lá duas vezes já esse ano, o que aconteceu recentemente? Vou usar isso como parâmetro para o nosso mundo. Você teve uma reviravolta lá, o medo de que a política econômica tome um rumo errado, com a vitória da Cristina Kirchner e do Fernandes, e aí acontece o quê? A taxa de juros imediatamente sobe para atrair capital estrangeiro, etc. Então essa roda viva, essa roda ruim, a reforma da Previdência cortou, possibilitou que a gente derrube os juros. Saiu agora, esses dias, um novo financiamento da Caixa Econômica para imóveis,
com taxa de juros menores, acompanhando a inflação que está baixa. Não, isso deu um boom no mercado, Então, que assim, acabou de sair. você tem uma série de bons sinais acontecendo. É claro que nós todos queríamos que isso tivesse vindo antes. Mas, enfim, não aconteceu, vai acontecer. Eu acho que o ano que vem teremos um ano melhor. Você tem um ditado que você dizia, e eu sempre uso ele e copio muito, que quem estava empregado tinha cabeça de desempregado. Exatamente. Não gastava, não fazia nem nada. Eu sempre guardei isso e usei muito, copiei você. Usei muito. Você acha que isso vai mudar? Eu acho que sim. Eu acho que já está mudando, né? Ou seja, mas isso só muda quando o emprego voltar, as empresas voltarem a contratar. De certa forma, guardado num ritmo ainda pequeno, mas está voltando. Está voltando. Isso gera um monte de oportunidades para as empresas, né? Eu acho que a expectativa, pelo que eu estou enxergando dos empresários, pouco que eu conheço, as pessoas estão mais animadas, entendeu? Não sei se vão começar a investir, mas eu estou sentindo que o ânimo está um pouquinho melhor. Não sei se esse também é o que você está enxergando. Está começando. Eu acho que o ânimo está um pouquinho melhor. Está começando e o Brasil continua tendo as vantagens de ser Brasil. Tem um monte de desvantagens, Sim. Mas continua tendo as vantagens. E quais são essas vantagens que podem beneficiar a empresa? Primeiro, é um país de mais de 200 milhões de habitantes de classe média. Você tem uma baita capacidade ociosa no mercado de trabalho. Ou seja, para eu crescer hoje, eu não vou ter que tirar empregado de outra empresa e pagar um salário muito mais alto. Tem um monte de gente desesperada para trabalhar. Isso tem uma vantagem para a empresa que vai investir. Você tem um setor serviços no Brasil muito pujante. Ou seja, o grande setor do Brasil hoje é o setor serviços. Tanto é que a própria indústria perde muita importância no Brasil nos últimos tempos, ela perdeu importância, e a própria indústria está percebendo que aonde que ela ganha mercado? Quando se aproxima do setor serviços, no pós-venda, na rede de assistência técnica. Então as grandes oportunidades para as empresas estão nesse segmento, ou seja, deixar de ser um pouco de produtor de coisas básicas e se aproximar do cliente, ter um setor serviços mais avançado. Essa é a grande oportunidade do país. E você falando de serviço, a MP da Liberdade Econômica. Acabou de sair, né? Foi aprovada, vai para o presidente. O que você enxerga de bom nisso? Se você tem algumas divergências em relação à aprovação, você vê algumas coisas. Eu acho que tem que ir para frente. Se ficar criticando, a gente não vai para lugar nenhum, né? Mas eu queria a sua opinião em relação a essa MP que foi aprovada agora e o que você enxerga disso de bom também para todo mundo. Para o empresariado e para o desempregado, vamos chamar assim, para o mercado em geral. Eu acho que tem uma série de bons sinais, né? E essa medida provisória, muito além dos pontos que ela abrange, por exemplo, a facilitação da carteira de trabalho eletrônica, diversos itens de melhoria para a atividade empresarial, facilitação para a atividade empresarial, mostra o sinal que esse governo está preocupado em desenvolver o empresário, ou seja, em facilitar a vida do empresário. Eu acho que isso tem impacto muito grande. O Brasil é muito burocrático. O Estado se mete muito na atividade empresarial, ou seja, tudo você tem que pedir autorização para o Estado, tudo você tem que provar e um pouco... a carga tributária. Carga tributária violenta. Então você tem um sócio que todo mês te cobra quase 40% do seu faturamento, sem te dar contrapartida praticamente nenhuma. Então, eu acho que essa medida provisória tem um impacto que é de longo prazo, que a gente vai sentir ainda, mas principalmente a gente precisa dinamizar os negócios, melhorar. Fala-se muito dos direitos trabalhistas, mas o direito trabalhista só existe para quem está empregado, para quem tem CLT. Se a gente pegar quantas pessoas no Brasil são CLT, é uma parcela do mercado de trabalho menos de 50%. Portanto, os outros 50% não têm direito praticamente nenhum. Então, você precisa facilitar a contratação das pessoas, como são em outros lugares do mundo. Modernizar as leis trabalhistas. E tudo isso, essa medida provisória ataca, né? Eu acho que é um excelente sinal e que a gente continue nesse sentido, nessa direção. Sobre a tributária.
eu sei que é um longo prazo até passar, vai tudo isso. Mas na sua visão, vamos imaginar que ela passe, tá? Você acha que isso vai refrescar mesmo ou é só para inglês ver? Acho que a primeira pergunta é... Eu estou colocando hipóteses, porque ainda ela está sendo discutida e tal, mas naquilo que você conhece, que eu sei que você conhece muito bem tudo isso, eu não sou tributarista tal, mas que eu enxergo, eu acho que as pessoas criticam de uma forma, tudo. Lógico, se eu fosse tributarista, tudo eu vou achar, se eu quiser, um defeito. Você é economista, se você for falar sobre a economia do Paulo Guedes, você pode achar defeito se você quiser também. Sim, né? sim. Eu enxergo o seguinte, se a gente não fizer nada, não tentar, a gente nunca vai sair do mesmo. Né? Então, quer dizer, eu não sei, eu enxergo que se a gente não tentar, mas eu queria a sua opinião sobre isso, porque você é um cara que conhece bem, muito mais do que eu sobre isso, se o caminho que nós estamos seguindo, eu vou dizer das tentativas, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta como economista para você, o que você enxerga do Paulo Guedes, não por ele tentar, e nem quero política, eu quero como economista. Se nós estamos no caminho, não vou dizer certo, porque a gente não dá para saber o dia de amanhã, mas se você aposta no caminho que ele está fazendo para o futuro do país e do empresariado. Bom, são duas coisas, né? Primeiro, a questão da reforma tributária. Primeiro é definir qual reforma tributária, porque você tem 3 reformas tramitando hoje. As 3 com pontos positivos e negativos. Mas eu acho que o princípio das 3 é a simplificação. Eu acho que é óbvio que redução da carga tributária todos nós queremos, mas nenhum governo, eu vi até hoje, reduzir, muito difícil. Mas a gente precisa simplificar, principalmente essa questão de ICMS e de cobra na fonte, na origem. Isso tudo eu acho que tem, as 3 estão alinhadas no sentido da simplificação. Eu acho que o empresário não pode gastar tanta energia e tanto recurso para arrecadar imposto para o governo, que é o que acontece hoje. Então, eu vejo, aí é minha opinião, não estou dizendo que é consenso, mas eu acho impostos do tipo CPMF cobrados sobre movimentação financeira muito ruins. E uma das propostas é essa daí. É essa que está inserida, essa questão, que eu acho muito ruim, é ruim para a economia. Agora, você tem outros quesitos para unificação de tributos. Eu acho que isso tem que acontecer mesmo, para facilitar a cobrança. Hoje você tem que pagar o imposto municipal, o imposto federal, o ICMS, se o seu produto vem de outro estado, você tem que fazer o crédito tributário, tem a substituição tributária. Enfim, é um inferno que você não sabe se você está arrecadando de maneira certa. Depois lá na frente muda o passado, aquele jeito que você arrecadou estava errado. Enfim, isso precisa acabar. Eu acho que esse princípio que estão nas 3 reformas tem que ser mantido. Todas elas têm lados bons, lados ruins. Sim. Eu tenho a minha preferida, mas eu acho que todas estão no sentido. Em relação à equipe do Paulo Guedes, olha, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, apesar das limitações todas. Assim como, eu sempre falo, já falei isso em outras ocasiões, é ruim a gente depender do fulano, do ciclano, né? O ideal é que a gente tenha instituições que não precisem de heróis nem de vilões. Então, nesse caso, eu acho que o Paulo Guedes teve um papel fundamental nessa aprovação, nesse encaminhamento dessas reformas. Ele é indiscutivelmente muito competente e tomara que ele seja bem sucedido, né, Henrique? E tomara que a gente não precise ficar se perguntando se esse é a pessoa ideal ou não e que as instituições funcionem, né? Eu acho que isso que tem que estar acima das pessoas. Guilherme, quero te agradecer. Você vê que nosso tempo é curto e você ainda vai voltar aqui. Eu que agradeço. Obrigado, de coração, meu amigo. Você é um cara que está sempre disposto a vir aqui no nosso programa. Quero te agradecer de coração. Se você quer ver este e outros programas, entre pelo nosso site. Obrigado e até mais.